Boa noite, família Santa Úrsula. Sou Sara Simões, orientadora educacional dos anos iniciais, e é com enorme prazer que iniciamos mais uma quarta compartilhada. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, não deixe de fazer, como também nos acompanhe em nossas redes sociais. Não esqueça de ativar as notificações. Não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares nossa live. Hoje estaremos abordando um tema muito relevante para o momento. O tema de hoje é cyber, riscos e a proteção de crianças e adolescentes na internet. Olá, comunidade Santa Úrsula, tudo bem com vocês? Sou Cristina Ramos, orientadora educacional. Estamos aqui para mais uma quarta compartilhada, trazendo uma temática de suma importância para os dias atuais, com a participação especial da nossa convidada, doutora Gabriela Amato, doutora em Direito pela PUC, Rio Grande do Sul, professora, palestrante e consultora jurídica na área de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Com toda certeza, deixará a sua valiosa contribuição para toda a comunidade Santa Úrsula. Seja muito bem-vinda, doutora Gabriela Amato. Muito obrigada, Cristina. Muito obrigada, Sara. É um prazer estar aqui com vocês hoje, conversando sobre esse assunto tão importante. Doutora Gabriela, vivemos hoje em um complexo ambiente de informações volumosas e muitíssimo variadas, e onde quase tudo é compartilhado para todos nós, e em especial para as crianças e adolescentes, imersos numa cultura digital. Extrair sentido e relevância da vastidão caótica de conteúdo na internet é um imenso desafio. É a atenção humana que cria significado dentro deste universo infinito. Acredito que a nossa geração é a última que teve a possibilidade de escolher entre estar ou não presente nas redes sociais. E o que grande maioria de nossos estudantes, seus filhos, terá que suportar sem muitas opções. Que a sua identidade e imagem na internet sejam cunhadas pelos algoritmos, deixando traços inapagáveis e negando-lhes a possibilidade de criar o seu próprio espaço de privacidade. E quando o mundo virtual se une ao real, nublando a barreira que há entre o online e o offline, estamos lidando com a infosfera, né? Termo criado pelo filósofo da informação, Luciano Floridi, né? E essa união traz o desafio, como Sara falou, desafio esse de como fazer escolhas, de preservar a identidade e não ser usado ou abusado pelo excesso das redes, né, sociais. Somos bombardeados por uma miríade de coisas diversas, todos nós sabemos disso, né? O quanto somos assediados, compete a nossa atenção o tempo inteiro. E para aprofundarmos um pouco essa reflexão e possibilitar a nossa comunidade educativa com alguns insights e dicas de proteção, temos a satisfação agora de conversar um pouco com a doutora Gabriela Amato. Por favor, doutora, fique à vontade para esse nosso bate-papo. Eu vou começar com a primeira pergunta. Doutora Gabriela, dentro de um amplo espectro de riscos nas redes, temos hoje muitas variantes. São novos tempos que designam ilicitudes, abusos e crimes que circulam pelas redes e tornam as crianças e adolescentes alvos, dadas as suas vulnerabilidades e exposição. Hoje, via redes sociais, especialmente cyberbullying, é um termo já antigo, considerando o contexto atual. Mas há o cyberstalking, o flaming, o sexting, o grooming e o rap slipping.
e também outros. Dê-nos um panorama desses abusos e crimes. O que são e a quem eles acometem e como protegemos crianças e adolescentes. Muito obrigada, Sara, pela pergunta. Bem, na verdade, o cyberbullying é um gênero do qual todas essas outras formas, o cyberstalking, o flaming, o sexting, o grooming, o rap-slapping, podem ser considerados espécies ou, ao menos, são considerados correlacionados a esse conceito de cyberbullying. Todos eles correspondem a um conceito amplo e maior denominado cyberriscos. Os cyberriscos são toda forma de violação possível de direitos na internet. Vale lembrar que a Constituição Federal de 88 consagra no seu artigo 227 os direitos fundamentais da criança e do adolescente com absoluta prioridade. E essa é a única vez em todo o texto constitucional que essa expressão é utilizada. Então, isso para dizer que a criança e o adolescente possuem uma proteção diferenciada e que os seus direitos são resguardados por uma proteção especial. Em contrapartida, esses direitos, para serem efetivados, possuem deveres de proteção que lhes são decorrentes e sem os quais a sua eficácia não estaria garantida. Portanto, para dizer, os direitos que valem offline valem na mesma medida no meio digital, ou seja, valem na mesma medida online. As formas anteriormente enunciadas, né, como o cyberstalking, o flaming, grooming, etc., todas essas situações configuram violações desses direitos fundamentais da criança e do adolescente na internet. Alguns podem ser considerados ilícitos penais e outros serão considerados ilícitos civis. Consiste numa linha muito tênue e que vai se definir conforme o grau de reprovabilidade social da conduta. Então aqui eu vou agora brevemente traçar alguns comentários a respeito de cada um desses fenômenos que nós falamos aí na pergunta, né? De modo que possamos então fazer uma reflexão em conjunto e compreender um pouco melhor, né, quais são as possíveis implicações jurídicas desses assuntos. Primeiro então começando pelo cyberstalking, que é uma novidade legislativa, vamos dizer assim, né? O cyberstalking, ele pode ser definido como uma forma de perseguição virtual a alguém, né, que se realiza por meio da intimidação, de modo que a pessoa se sente vigiada, invadida, perturbada na sua esfera de liberdade ou privacidade pela perseguição. Essa conduta ela foi recentemente configurada, né, tipificada no nosso Código Penal em abril deste ano, portanto muito recente, e passou então a ser considerada como crime recentemente. Vale lembrar que a perseguição é uma das formas, né, de praticar o bullying, de acordo com a própria definição da lei do bullying, né, de cada uma das condutas que podem configurar bullying. Então, podemos dizer que o cyberstalking configura uma das espécies, né, na sua versão virtual, do cyberbullying, né, do grande gênero cyberbullying. Já o grooming consiste numa forma de aliciamento do menor, né, por meio das redes sociais, com o objetivo de obter algum tipo de benefício ou favores sexuais. Essa conduta, ela está relacionada diretamente com os crimes de pedofilia, mas o grooming, especificamente falando, ele está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente como um crime de aliciamento praticado contra a criança e o adolescente. Portanto, outra conduta que podemos aqui considerar como crime. Já o flaming, ele está relacionado ao fenômeno do linchamento virtual na internet, né? E consiste no ato de publicar mensagens deliberadamente ofensivas no intuito de incitar o ódio, provocando reações hostis no contexto de uma discussão. Então, assim como o cyberstalking, nós podemos dizer que o flaming configura
uma das formas de cyberbullying e será considerado ou não como crime a depender do caso concreto, né, a depender do nível de reprovabilidade social dessa conduta. Já o sexting é a junção, né, dos termos em inglês sex mais texting e consiste nessa troca de mensagens de forma consensual, mensagens com imagens ou texto de cunho erótico ou sexual. O sexting não é proibido por lei. No entanto, corre-se o risco de vazamento desse conteúdo, da imagem ou do texto. E daí, nesse caso, nós estaremos mediante uma conduta que pode ser considerada, que é considerada como crime no nosso Código Penal desde 2018. Então, é o compartilhamento de mensagens sem consentimento do autor da imagem ou do texto que será configurado como crime. Mas o sexting em si não é proibido por lei. E, por fim, o happy-slapping, ele consiste numa forma de agressão à vítima que é filmada e compartilhada nas redes sociais com o intuito de humilhar e constranger a vítima. A depender do tipo dessa agressão praticada é que a conduta também poderá ser considerada ou não como crime. Então, em um panorama geral, esse é o atual cenário legislativo em relação a cada um desses fenômenos. E aí, nesse cenário, né, entra a escola, né, a educação, com o aumento do uso das tecnologias digitais e o acesso à informação direta, né, porque hoje o aluno ele tem as informações diretamente, a hora que ele quer, ele está ali tendo acesso livre, né? Aumentou-se a necessidade por uma educação mais contextualizada, onde o aluno desenvolva, além dos conteúdos, habilidades socioemocionais, até para saber lidar com determinadas situações referentes às situações que ele venha a vivenciar, não é? Como a criticidade e a comunicação. São habilidades hoje que de extrema importância, né, nesse cenário atual que estamos vivendo. E para transitar de forma saudável e significativa nas redes, é preciso que escola e família compreendam e se somem nestes objetivos, né? A responsabilidade de tornar a internet um espaço cada vez mais seguro para crianças e adolescentes exige uma abordagem abrangente envolvendo governos, né, com políticas públicas que promovam uma cultura de cibersegurança, que hoje em dia a gente tem aí os crimes, como a Gabriela acabou de mencionar várias situações, não é? Onde a legislação tem como crimes, mas é muito importante destacarmos a tarefa dos adultos, a família e educadores, no desenvolvimento seguro dessas habilidades, né? Da criança no acesso à internet. Sobre esse campo de responsabilidades, nós, escolas, recebemos demandas e atuamos sempre no caminho da sensibilização e da conscientização sobre uma perspectiva preventiva. É o que a escola vem fazendo com os seus alunos, né, sempre numa caminhada preventiva. E, doutora Gabriela, mas sobre o ponto de vista jurídico, como essas responsabilidades são pautadas? O que cabe a cada ente? O que cabe à família? O que cabe à escola? Obrigada, Cristina. Perfeito, exatamente. Como eu referi anteriormente, o artigo 227 da Constituição Federal consagra os direitos fundamentais da criança e do adolescente. Esse mesmo dispositivo refere que esses direitos devem ser respeitados e promovidos com prioridade absoluta pela família, pela sociedade e pelo Estado. Então, conferindo às crianças e adolescentes uma efetiva
proteção integral, ou seja, todos aqueles que atuam diretamente nos cuidados com a criança e com o adolescente possuem uma vinculação diferenciada em relação a esses direitos. Isso significa dizer que não apenas moralmente, mas juridicamente essas pessoas possuem um grau diferenciado de responsabilidade em relação à garantia desses direitos, devendo, na máxima medida possível, garantir a sua saúde psicofísica, a sua dignidade, o respeito à sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, o desenvolvimento livre da sua personalidade, da sua identidade, dentre outros tantos direitos, né? No meu sentir, a melhor forma de a escola e a família garantirem esses direitos será por meio do diálogo e da prevenção. Não apenas no sentido de capacitá-los para o comportamento digital adequado, vamos dizer assim, mas também para orientá-los para saberem utilizar as ferramentas digitais a seu favor e valendo-se delas para autodefesa digital quando se fizer necessário. Muito bem, excelente. Conhecer os hábitos e atividades realizadas por seus filhos na internet, bem como os aplicativos que eles usam, é fundamental para o processo de formação de uma criança responsável. O desafio é diário. Diariamente, esse público está exposto a violações que podem ser causadas por pessoas. Caso do cyberbullying, da violação digital, da dignidade sexual, pornografia, erotização infantil. Atentar para as falas de algumas músicas que houve, né, que passa aí novinhas, faz isso, faz aquilo, como por empresas também de publicidade infantil, conteúdo inapropriado e violento, violação à privacidade e proteção dos registros de dados. Uma pesquisa realizada pela TIC Kids Online em 2019, ela traz alguns dados que eu acho importante compartilhar. 92% das crianças e adolescentes acessam a internet de casa. 58% acessam a internet exclusivamente pelo celular. 76% fazem pesquisas e trabalhos escolares, enquanto 64% usa para curiosidades, 55% notícias pela internet e 31% informações de saúde. Mas existem perigos na internet. 15% dessas crianças e adolescentes de 9 a 17 anos viram na internet imagens e vídeos de contexto. 18% de 11 a 17 anos receberam mensagens de contexto sexual, né? 15%, como eu falei anteriormente, de crianças e adolescentes entre 9 e 17 e 18% entre 11 e 17 anos. 11% já foram solicitados fotos e vídeos pelados. 31% de meninas foram tratadas de forma ofensiva na internet. 43% das crianças e adolescentes de 9 a 17 anos viram alguém a ser discriminado na internet. Os pais, nessa pesquisa, né, 80% desses pais, eles afirmam que conversam a respeito do que os filhos fazem na internet e como deve se portar. 77% dizem que ensinam os seus filhos essa convivência harmônica e 57% sentam junto com eles para usarem a internet. Doutora Gabriela, a vulnerabilidade infantil no caso de abusos e crimes nas redes se dá porque, além de uma questão de educação tecnológica ainda em desenvolvimento, inclusive para nós adultos também, suas construções e abstrações ainda estão em curso e os impactos desse tipo de abuso geram um ciclo de dano que afeta a criança e o adolescente em si, mas também as famílias. Como lidar com essa espiral de impacto danoso e a conscientização ainda é o melhor caminho a ser pavimentado? Sem dúvidas.
Por toda a minha fala até aqui, acredito com muita convicção que a prevenção e a conscientização ainda são as nossas maiores aliadas. Por mais que as redes sociais aprimorem os seus instrumentos de defesa, especialmente porque elas também possuem esse dever de proteger as crianças e adolescentes de possíveis violações de direitos online, mas por mais que elas já o façam, nesse âmbito nós estamos falando da minimização de danos que já aconteceram. É muito mais saudável e eficaz impedir, ou seja, prevenir esses riscos do que minimizá-los depois, por meio da repressão. O combate efetivo aos cyberriscos inicia com a prevenção, com o diálogo e a conscientização e deve ter como aliado os instrumentos online de minimização de danos oferecidos pelas redes sociais. Mas a tarefa principal está na prevenção. Na minha opinião, é essencial dialogar com as crianças e adolescentes, por exemplo, sobre como funciona o algoritmo da internet, como acontece a moderação de conteúdo automática realizado pelas redes sociais e, sobretudo, em relação à importância de nós auxiliarmos também na moderação de conteúdo, por exemplo. Nos casos de cyberbullying, a moderação de conteúdo que os usuários podem realizar denunciando uma postagem ofensiva, por exemplo, é fundamental porque muitas vezes o cyberbullying exige a contextualização da postagem, que só pode ser realizada por alguém que conhece a pessoa ou a situação mais de perto. Então, essas noções e regrinhas básicas ajudam a construir um ambiente digital mais saudável e verdadeiramente mais democrático. Pois é aquele velho ditado, que o lugar mais difícil de se colocar é o lugar do outro, Então, essa prevenção, ela precisa acontecer, esse diálogo, ele precisa acontecer, essa cidadania digital, educar o cidadão digital precisa acontecer nos lares, precisa acontecer nas escolas, nas rodas de conversa, essa educação e se colocar no lugar do outro, fazer perceber que quando ali eu faço um comentário ofensivo, ou quando eu distrato, ou simplesmente me exponho, eu posso estar trazendo um prejuízo danoso para aquela criança, para aquele adolescente, para a sua integridade emocional e muitas vezes física também, porque muitas vezes extrapola o online, e vem para o offline. E aí, Sara e doutora Gabriela, quando a doutora Gabriela, no início da fala dela, quando ela definiu, como o cyberstalk, ele é um caminho de perseguição reiterada, havendo ameaça à integridade física ou psicológica de alguém, que venha a interferir na liberdade e na privacidade da vítima. O agressor, a gente conhece o perfil desse agressor, ele tem o intuito de incomodar, não é isso? De incomodar, de amedrontar, de colocar a vítima em situação vexatória, com o objetivo de causar danos físicos e psíquicos, como a gente já falou bem aqui, essa questão, do emocional abalado, afetado totalmente. Com frequência, esses jogos online, os canais do YouTube, o TikTok, dentre outras redes, tornam-se um cenário fértil. Isso para que todo esse comportamento em muitos indivíduos se fortaleça. E passe a ter várias vítimas dentro dessa história. Sabemos que a lei 14.132 de 2021 prevê pena de 6 meses a 2 anos e multa para quem tiver essa conduta. Aí eu pergunto, como os pais, que muitas vezes ficam tão perdidos em lidar com determinadas situações, eu digo isso até como educadora, na escola a gente se depara muito com pais, sem saber como lidar com situações que o filho está envolvido em crimes mesmo, crimes
crimes das redes, crimes virtuais que eles se envolvem. Quando se deparam, os pais estão ali com uma situação jurídica para ser resolvida e muitas vezes procura a escola, né? Que tipo de orientação a escola pode dar? E aí, como os pais podem criar estratégias intencionais na criança de ambientes seguros e combater de forma eficaz esse tipo de agressão, né? Quando ele detecta que o próprio filho é o agressor da história, como é que deve lidar essa família com esse adolescente ou com essa criança? Bem, existem alguns aplicativos, por exemplo, que auxiliam na criação de ambientes digitais mais seguros, e as próprias plataformas de mídias sociais possuem ferramentas capazes de auxiliar os pais nessa tarefa. Então, vale conferir, por exemplo, os materiais produzidos pelo Facebook em relação ao cyberbullying, orientando pais, educadores, vítimas ou amigos de alguém que sofre com cyberbullying. Esses materiais orientam sobre possíveis formas de comportamento mediante a ocorrência desses casos, por exemplo. Vale conferir, está no site dentro do Facebook, é possível encontrar, localizar esses materiais e são de suma importância para a orientação de todos os envolvidos nesse processo. O Instagram também está sempre atualizando as suas ferramentas e instrumentos de proteção contra os cyberriscos, mas os pais e educadores, de um modo geral, na minha opinião, precisam se apropriar mais desses conhecimentos. Eles precisam ser os condutores da informação. Agora, nós falamos há pouco sobre a pesquisa T-Kids. Ela recentemente foi publicada, agora em 2021, a pesquisa que é feita pelo Comitê Gestor da Internet, e apontou dados que realmente eu considero impressionantes. 29% dos pais solicitam auxílio dos filhos diariamente com questões relacionadas à internet. Outros 28% solicitam esse auxílio semanalmente. Então, com esses dados, nós somos levados a refletir, eles demonstram que as crianças e adolescentes dominam muito melhor esse ambiente. São os nativos digitais, né? Então, eles são os verdadeiros nativos digitais. Eu falo muito sobre isso, porque embora a internet esteja disponível domesticamente falando desde a década de 90, nós temos de fato uma interação, uma hiperconexão muito mais recente. Então, eles são os verdadeiros nativos digitais. Eles transitam nesse ambiente com muita naturalidade. Mas os pais precisam mesmo tomar esse passo adiante e eles estarem mais à frente, né? Senão se torna muito difícil proteger essas crianças e esses adolescentes quando o ambiente é desconhecido por quem deve fazer, por quem deve proteger. Senão eles não sabem nem de onde vem o risco, né? De onde provém uma possível violação de direitos. Então eu acredito que não é apenas mantendo uma constante vigilância em relação aos filhos que é possível protegê-los no meio digital. É necessário abordar esses assuntos na tarefa de prevenir os possíveis casos, de modo que as crianças e adolescentes se sintam mais parte desse processo, né, de reflexão e de esclarecimento. É interessante, então, sempre manter o diálogo aberto, comentando, por exemplo, os casos recentes que nós acompanhamos com muita frequência nas redes sociais, casos de discurso de ódio, casos de cyberbullying. Esses casos ajudam a conversar com os filhos, ouvir a opinião deles em relação a eles, ilustrar a violação de direitos com base nesses casos atuais, né? Tudo isso auxilia numa melhor forma de compreensão para a criança e para o adolescente. Dado o nível de desenvolvimento, né, da sua capacidade de compreensão devido ao momento de vida em que eles se encontram, é essencial que esse diálogo se valha de um certo conteúdo lúdico, por assim dizer, porque isso facilita o processo de assimilação dessas informações que são tão novas e tão pertinentes. Então eu entendo que o caminho é orientar e o diálogo, né? Para que os impactos negativos das redes sejam justamente os motivos desses diálogos, né? Entre pais, entre filhos, famílias, não é verdade? Porque é comum a gente ver
dentro da convivência, eu trabalho diretamente com adolescentes e eles são ligados, eles se torna assim como se fosse um tribunal da internet, né? Exatamente. Jogou, viu lá uma postagem, aí vamos opinar, sem nem pensar, sem nem raciocinar muitas vezes se aquilo realmente é verídico, se aquilo é fato real, se aquilo tem uma evidência para que você esteja opinando, né? Então, realmente, o papel da família, como você está deixando muito claro para a gente, doutora Gabriela, a família tem esse papel fundamental, juntamente com a escola, né, o diálogo e a orientação em cima dos impactos negativos que tudo isso pode acarretar para suas vidas. E eu ainda acrescento que a família, ela precisa, além de dialogar, ela precisa se informar, né? Estar atenta a todos esses aplicativos, né? O uso desses aplicativos, com o tempo que as crianças estão passando na internet, e o que é que elas estão fazendo, o que é que elas estão olhando, o que tem sido sugerido para elas, porque não apenas um canal que eu vou assistir num determinado aplicativo, mas ali o que é sugerido para essa criança. E nós sabemos que a criança e o adolescente, à medida que ele vai assistindo, à medida que ele vai vendo, vai incutindo na cabeça dele aquele comportamento, e ele começa a achar que aquele comportamento é natural, que para ele ser aceito ou estar no meio ali daquele grupo, ele precisa se comportar da mesma forma, e muitas vezes de uma forma inadequada, né? Então, assim, como eu disse, sempre se colocar no lugar do outro. Você gostaria, né, de se expor? Eu digo sempre, quando eu entro nas salas, que antes da pandemia, onde nós estávamos presencialmente, você fazia um comentário com um colega, e aquele comentário era só ali entre aquele colega, magoava o colega. Mas quando você coloca num chat um comentário ofensivo, você expõe para toda uma sala de aula, né? Você traz uma situação vexatória para toda uma sala de aula. Então, isso nós precisamos conversar sempre. É algo que precisa estar sendo incutido, né, na mente dos jovens, das crianças, se colocar no lugar do outro, né? Quando você coloca um comentário numa rede social, seja no Instagram, ou qualquer outro canal das redes, você coloca ali para que todos vejam. Então, quando você faz um comentário, você deixa de ter esse controle desse comentário, né? Todos ali vão ver e vão também fazer o comentário em cima do seu, e dali gera esse ambiente negativo e muitas vezes de ódio, né? Verdade. Bom, existem aproximadamente no Brasil 24,3 milhões de crianças, que podemos chamá-las de nativos digitais, como conversamos há pouco. Eles são ambientados com as tecnologias digitais, absorvem informações de maneira rápida e executam multitarefas e utilizam as ferramentas tecnológicas de forma intuitiva. Em uma pesquisa realizada no Procon de São Paulo, 56,27% das crianças querem comprar algo que foi anunciado na internet. Elas são fortemente influenciadas por seus ídolos, muitas vezes são os influencers digitais, pelas marcas e por meio de personagens. A comunicação é direta, com o objetivo de seduzir, encantar, persuadir, tornando aquele produto mais atraente. Do ponto de vista cognitivo, somente por volta dos 8 a 10 anos é que as crianças conseguem diferenciar publicidade do conteúdo de entretenimento. E após os 12 anos é que todas as crianças conseguem entender o caráter persuasivo da internet, da publicidade. Diante disso, quais são as consequências da publicidade infantil abusiva e o que a legislação diz a respeito? Bem, a publicidade abusiva é considerada uma infração penal prevista no nosso Código de Defesa do Consumidor, e também o Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade infantil e a considera abusiva, já que se aproveita da deficiência de julgamento e experiência da criança.
No entanto, no início desse ano, aliás, é uma discussão que já vem desde o último ano, a Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, abriu consulta pública para debater uma proposta com o objetivo de regulamentar a publicidade infantil, né, visando harmonizar a proteção constitucional destinada à criança e ao adolescente e também a livre iniciativa dos fornecedores, que é também uma proteção, que é também protegida constitucionalmente. O que vem sendo discutido desde então é que essa portaria da Senacom ignora o quadro legislativo existente que proíbe a publicidade infantil, conforme referi anteriormente. Então, no momento, nós temos essa discussão ainda em pauta no cenário nacional, mas, de nossa parte, cabe utilizar mecanismos de proteção para evitar os impactos do apelo publicitário nas nossas crianças e adolescentes, especialmente pela via das redes sociais. Recomendo, por exemplo, aos pais que leiam as políticas de anúncio das redes sociais, em especial o YouTube Kids, que é uma plataforma já utilizada pelas crianças desde a mais tenra idade, né? E também, ainda falando sobre o YouTube Kids, existe a possibilidade de utilização da versão paga do aplicativo, né, da plataforma, o que impede a criança e o adolescente de ter esse contato com anúncios e com a publicidade abusiva. E outras alternativas disponíveis são, na verdade, sempre em todos os casos de cyberriscos, a denúncia, né, a denúncia da violação de direitos. No caso da publicidade infantil, é possível denunciá-la tanto diretamente com a plataforma, na plataforma, ou ainda, é algo que eu recomendo, é o acesso ao Instituto Alana. O Instituto Alana possui uma forte preocupação em relação à proteção dos direitos da criança e do adolescente, de modo geral, mas também no meio digital. E eles possuem uma plataforma denominada Criança e Consumo, que oferece informações e oferece também suporte para lidar com a publicidade abusiva que acontece nas redes sociais. Além disso, uma outra alternativa, uma outra dica, é possível instalar navegadores de rede específicos que bloqueiam esse tipo de publicidade ao utilizar a internet. Então, esses navegadores, eles reduzem as pegadas no digital, né? Os rastros que a gente deixa quando, por exemplo, faz uma pesquisa no Google sobre o preço de determinado produto. Então, com a instalação desses navegadores, a gente não deixa aquela pegada e aquela publicidade não começa a aparecer, de repente, em todos os sites que a gente acessa por conta de uma pesquisa anterior. Então, essas são algumas alternativas que se apresentam, né, como importantes aliadas dos pais nesses casos, né, de se prevenir e de impedir a publicidade abusiva em relação aos seus filhos. E necessário, né? Porque as crianças, assim, elas são vulneráveis, né? Sim. E são bombardeadas por esse consumo e essa publicidade sempre é aquela publicidade mais encantadora possível, que o brinquedo ali, que o produto ali, ele traz vida, ele na verdade, o que ele propõe é alegria, felicidade, né? E muitas vezes quando compra aquele brinquedo que chega em casa e vai brincar, não é nem tão interessante, né? Porque quem traz a vida ao brinquedo é a pessoa, é a criança que está brincando e não tinha todo aquele encantamento que foi visto pela publicidade e pelos bombardeios do consumo, né? Então a criança, em todos os canais, assim como você citou, eles são bombardeados na televisão também, com alguns canais de televisão, né, voltados para o público infantil. A publicidade é muito abusiva, né? Então acaba eles prestando mais atenção naquele comercial, naquela venda, do que realmente no desenho que ali estava assistindo e do que ia fazer. E nós precisamos refletir sempre, né? E trazer, e como eu falei anteriormente, ter essa informação desses aplicativos para fazer esse bloqueio no celular ou no próprio aplicativo mesmo que eles vão assistir, para que isso venha minimizar esses efeitos que essa publicidade traz para as crianças. Pois é, e vem aí, né, mais um problema para que
pais, né, fiquem bem atentos, porque com o acesso facilitado à internet via smartphone, cada vez mais crianças e adolescentes ficam horas e horas mergulhados, né, no mundo digital, especialmente em redes como YouTube, Instagram, Twitch, TikTok, tornando-se seguidores fiéis dos influenciadores digitais, né, que hoje em dia é uma febre, não é verdade? Com conteúdos diversos que atingem os mais diferentes perfis. Então, é mais um desafio, é mais uma situação de cuidados e de atenção que hoje estamos vivendo. É um fenômeno mundial. Impacta especialmente o adolescente, porque neurologicamente ainda não tem capacidade para discernir o que é genuíno e o que é manipulado, né? Então, como os pais poderão estar preparados para intervir com sabedoria a onda dos influenciadores digitais na vida dos seus filhos? Se é que eles têm condições de estarem atentos a isso, já que são os filhos que muitas vezes estão ensinando aos pais, né? É verdade, é verdade. Nós estamos vendo, e agora até mesmo estamos conversando por conta da maravilha que é a internet. Ela tem inúmeros aspectos positivos, mas também aspectos negativos que a gente tem que conhecer e estar atento. E a popularização da internet é um ponto de não retorno, ainda mais agora nesse momento que nós vivemos, pandemia, pós-pandemia, estamos vendo a necessidade do uso da internet diariamente. Então, não é possível impedir que as crianças e adolescentes tenham acesso a todo esse conteúdo disponível online. Cabe aqui, mais uma vez, a sabedoria do diálogo e da prevenção, né? Os pais não são onipresentes, não conseguem fiscalizar e estar atentos a tudo o tempo todo. Então, a chave é, nesse caso, o diálogo e a prevenção. Nesse contexto, o que eu diria para os pais? Sejam os maiores influenciadores dos seus filhos. Perfeito. Os pais que estão atentos e atualizados, por exemplo, aos cyberriscos, que conhecem, que dominam, que estão um passo à frente, conseguem conversar com os seus filhos regularmente sobre isso. Possuem, nessa mesma medida, maior chance de proteger os seus filhos dos cyberriscos de um modo geral. Quando os pais influenciam os seus filhos, eles se tornam muito mais capazes de conseguir, por eles próprios, realizar a filtragem das informações e dos conteúdos online. É exatamente a mesma coisa que nós vemos como acontece com as fake news, por exemplo. Isso. Quanto mais informação de qualidade a gente acessa, recebe, mais preparado a gente se torna para conseguir filtrar essa informação e identificar quando se trata de uma notícia falsa ou não. Então, os pais precisam ampliar o seu espectro de informações e compartilhar essas informações com os seus filhos. E, principalmente, ao perceberem a forte influência exercida pelos influenciadores digitais sobre os seus filhos, buscar entender por quê? O que aquela pessoa faz ou diz... Tão fascinante, né? Está sendo tão fascinante. Exato. Por que ele se interessa tanto por aquele conteúdo? Acho que esse que é o ponto, a chave do diálogo. É o nó da questão. Conversar com os filhos não é só dar informação, mas é, sobretudo, ouvir a opinião dos filhos sobre os assuntos, sobre os acontecimentos. Isso é diálogo, isso é prevenção. Então, esse caminho é a chave, né, de conseguir compreender e efetivamente influenciar positivamente os seus filhos. Ai, que delícia o nosso papo! E assim, a gente percebe, né, que a comunicação ela é a chave do sucesso, né, do diálogo. Então, eu preciso me comunicar com o meu filho. Essa comunicação ela precisa ser contínua, sistemática. Eu preciso olhar e perceber, conhecer, né? Como você perfeitamente diz. Por que ele tem tanto interesse nessa pessoa? O que é que ela tem influenciado tanto? E quando você traz que o maior influenciador precisa ser os pais, perfeito, né? A família agregando, a família construindo e comunicando, alertando, orientando,
Isso faz parte da educação, isso faz parte da prevenção, porque você antecipa muitas coisas. Quando eu penso que nós somos 4 bilhões de pessoas conectadas, é muita gente, né? E quando eu pesquisando, tive a triste notícia que nós, brasileiros, né, o Brasil, é o segundo país que mais está na lista do cyberbullying. Então, nós precisamos orientar. Nós precisamos conversar, nós precisamos olhar nos olhos dos nossos filhos, tirar um pouquinho os olhos do celular, das redes, né? Olhar nos olhos dele, perceber aquilo que ele quer nos falar. Muitas vezes com aquela pessoa que ele segue, ou aquela pessoa que ali ele de uma certa forma está agindo de forma equivocada, errada, mas o que é que ele quer comunicar com isso? E eu preciso enxergar o meu filho, eu preciso dialogar, é melhor prevenção, né? Eu digo sempre que o melhor remédio é a prevenção, né? Não tem remédio melhor do que você prevenir, do que você orientar, do que você sempre trazer, se colocar no lugar do outro. E isso nós fazemos aqui no Colégio Santa Úrsula, no serviço de orientação educacional, né? Nós somos orientadoras educacionais, juntamente com os professores, juntamente com as famílias, com as crianças e os adolescentes, trazendo essa prevenção, trazendo essa reflexão, né? Nas aulas de socioemocional também, do que você se colocar no lugar do outro. Nós temos um projeto aqui chamado Fortalecer, e o tema desse ano é o amor em movimento. O amor, ele precisa se movimentar, e eu preciso, através das minhas ações, que todos os meus atos sejam feitos com amor. Não alguns atos, mas quando eu entro numa sala de aula, no meu bom dia aquela família, aquele aluno com a professora, e que esse amor ele seja em movimento. E isso é uma característica forte aqui do colégio, da educação socioemocional, de trazer essa prevenção e sempre trazer essa reflexão, né? Se fosse você ia gostar? O amor está sendo em movimento nesse momento? Ô Sara, e lembrando que dentro desse projeto Fortalecer, iremos construir a cartilha sobre bullying, né? O próprio aluno sendo o mentor, sendo o protagonista, né, desse projeto. Então, assim, é fascinante a gente ver o resultado de toda essa proposta. O Amor em Movimento esse ano, a gente realmente está, assim, encantada com a temática e tendo o nosso aluno realmente envolvido com todo o projeto que vem como uma proposta família, amor, família, diálogo, né? E a gente, assim, eu quero ser a chata do momento, mas estamos chegando no final do nosso bate-papo. Queremos, em nome do time, de todo o time de Santa Úrsula, agradecer muitíssimo pela sua disponibilidade, pela sua gentileza em aceitar o nosso convite. Foi maravilhoso essa tarde, aprendi muito e com certeza os pais que irão assistir, eles irão também tirar muito aprendizado de toda a sua fala, de toda a sua experiência como advogada, né, nessa área jurídica. Então, assim, estamos sinceramente muito gratos. Que bom, Doutora Gabriela, muito obrigada, né, por esse momento tão rico de reflexão, de contribuição, né, um tema tão relevante para o momento. E eu deixo aqui, né, doutora Gabriela tem um Instagram e ela ela aborda muito sobre esses temas, ela tem trazido essas reflexões. É importante que nós tenhamos essa informação, estejamos atentos. Eu quero agradecer imensamente a direção da escola pela confiança, né, toda a equipe do Colégio Santa Úrsula, todos que fazem parte dessa Casa de Educação, que é tão maravilhosa e se empenha para trazer uma educação de qualidade. E eu quero agradecer a todos, agradecer você, Gabriela, por tanta gentileza nesse momento.
E fique à vontade para fazer suas considerações finais, por favor. Obrigada, meninas. Olha, eu fiquei muito feliz de participar, de conhecê-las agora, ainda que virtualmente, mas já nos vemos pelas redes sociais e é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. E, de fato, essa iniciativa da escola, desse projeto Fortalecer, que é belíssimo, que coloca a criança como protagonista, o que eu defendo muito sempre, conversando com as escolas. Então, eu vejo com muito bons olhos e espero que seja um trabalho muito produtivo, muito frutífero, e vocês duas emanam esse carinho e com certeza isso chega nos alunos. Então eu agradeço muito o convite e agradeço muito também a Ana Paula, com quem eu tive contato inicialmente. Então muito obrigada. Como a Sara falou, eu tenho esse Instagram recentemente, eu fiz na verdade para pesquisa, porque eu não tinha conta, e acabei a partir daí criando conteúdo para chegar nos pais, porque eu vejo esse déficit muito grande, né, da questão dos pais, dos educadores estarem mais por dentro desses assuntos que para as crianças e para os adolescentes é cotidiano. Então eu fico muito feliz, muito obrigada pela oportunidade e fico à disposição. Espero que até uma próxima a gente converse novamente sobre esse ou outros assuntos. Muito obrigada. Valeu, obrigada. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigada.